Vocês abram a Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Atos 15, a partir do verso 13. Atos 15, do 13 em diante. Diz assim. A minha Bíblia é um pouquinho diferente da versão que pode estar aí. Eu estou lendo pela versão da Bíblia de Jerusalém. Então pode estar um pouquinho diferente, mas a mensagem é a mesma, tá? Quando cessaram de falar, Tiago tomou a palavra dizendo: Irmãos, escutai-me. Simão acaba de expor-nos como Deus se dignou desde o início escolher dentre os gentios um povo dedicado ao seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas, segundo o que está escrito. Um parêntese aqui, ele diz segundo o que está escrito e ele está citando uma passagem do profeta Amós que está no capítulo 9, tá bom? E o que está escrito lá? Ele diz: depois disso voltarei a reedificar a casa caída de Davi, reconstruirei as suas ruínas e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens procurem o Senhor, assim como todas as nações dedicadas ao meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde sempre. Eis que pessoalmente julgo que não se deva molestar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. Até aí, meus irmãos. Antes de entrar no texto, eu queria fazer uma digressão histórica para explicar por que Tiago cita o texto que a gente leu aqui. Só contextualizando primeiro o que está acontecendo. O capítulo 15 de Atos relata o que a gente vai chamar de primeiro grande concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. A palavra concílio, para você que está estudando para o Enem, é o coletivo de bispos. Então, muitos bispos reunidos, ou é um jogo de xadrez, ou é um concílio. É uma reunião onde eles discutiam a doutrina, a sã doutrina, onde estavam firmando o que deveria de fato ser a base, a base doutrinária, para que aqueles primeiros cristãos soubessem como se comportar dali por diante. A bem da verdade, o cristianismo, naquele momento, era uma verdadeira ruptura institucional, ruptura dogmática, doutrinária, com o que era até então o judaísmo. Até então, a base que eles tinham como sustentáculo de fé, o manual que eles tinham para seguir, era a base rabínica sustentada pelos fariseus. Os fariseus e sua tradição, assim como a leitura da lei do Primeiro Testamento, das Escrituras, era basicamente a base de fé deles. Mas aí chega Jesus e traz um novo fundamento, o fundamento da graça. Estabelece com eles uma nova aliança. E agora, como eles passariam a se comportar? Porque ainda vem um complicômetro. O que antes eles conheciam como fé era o judaísmo. E o judaísmo era uma doutrina fixada, estabelecida, para que fossem seguidas pelos judeus. Os estrangeiros podiam se converter, mas desde que se adaptassem ao judaísmo. Incluía todas aquelas práticas, guardas de dias, alimentações, inclusive circuncisão. E agora, Jesus estabelece um novo fundamento, uma nova aliança, e na boa Jesus abre a porteira. E aí eles estão vendo todos os dias gentios, ou seja, não judeus, pessoas de diversas etnias, nações, cor de pele, línguas, povos, raças, tribos, países, regiões. Essa galera está toda se convertendo, está toda recebendo a virtude do Espírito Santo, está toda confessando que também crê em Jesus. E agora, como é que a gente lida com isso? A gente está vendo aqui no início desse capítulo, começam alguns prosélitos, alguns que eram fariseus, e um parêntese, fariseu não quer dizer uma coisa ruim, tá? Alguns fariseus do tempo de Jesus eram pessoas hipócritas, mas não quer dizer que todo fariseu é ruim, e nem que fariseu é um xingamento. Hoje em dia parece que virou um xingamento. Ah, seu fariseu. Não é para ser um xingamento isso. Fariseu era um grupo
político e étnico lá de Israel. Até hoje existem. Então, alguns fariseus acabam se convertendo ao cristianismo, mas eles, com toda aquela base doutrinária, começam a dizer: olha, a gente vai ter que continuar mais ou menos na mesma linha aqui. Então quem vem de fora, você que é grego, você que é romano, você que está chegando, você que vem de Antioquia, você que vem de Alexandria, você que vem da Galácia, você que vem de Filipos, você que vem de todos os lugares, tem que virar judeu, tem que guardar os dias, tem que comer esse tipo de alimento, tem que circuncidar, tem que... Aí chega Pedro e começa a dizer: não, gente, espera aí, vocês bem sabem que o Senhor me ungiu, e eu comecei a pregar aos gentios, eu comecei a viajar, comecei a falar do amor de Deus, e eu vi o Espírito Santo caindo sobre as pessoas, sendo derramado. Eu vi pessoas sendo cheias do Espírito Santo que nunca circuncidaram na vida, que nunca guardaram um sábado na vida, que comem carne de porco, que comem camarão. Eu vi essas pessoas sendo abençoadas. Eu vi o Espírito Santo não rejeitando elas. Como é que a gente agora vai rejeitar quem o Espírito Santo não rejeitou? E no meio dessa confusão, Tiago, um dos apóstolos, pede a palavra. Eu também quero falar. E ele começa a validar tudo que Pedro falou. Irmãos, Pedro está certo. Aliás, Pedro está certo principalmente por uma razão. O que a gente está vivendo hoje é o cumprimento de uma profecia. É o cumprimento da palavra que veio ao profeta Amós. No que a gente conhece hoje, naquele tempo não era dividido em capítulos, eram textos separados por rolos. Mas ele está dizendo o que está escrito hoje no capítulo 9. E ele está dizendo: olha, o profeta Amós profetizou e disse assim: olha, chegará o tempo em que será necessário resgatar, restaurar, colocar de pé de novo a casa de Davi, ou o tabernáculo de Davi que foi derrubado. Aí tem duas perguntas em cima disso. Em primeiro lugar, que raio é tabernáculo de Davi? Quem é esse cara? Onde era isso? E segundo, por que esse infeliz cita logo esse texto? O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver falar de circuncisão, falar de igreja, falar de judeu, gentil, com casa de Davi que foi derrubada? Davi viveu 2000 anos antes disso aqui. Qual é a correlação? Aí eu chamo você para uma conversa um pouquinho mais histórica. O que tem a ver uma coisa com a outra? Para a gente entender, a gente tem que entender primeiro que no tempo de Israel, quando eles saíram do Egito, Deus ordenou que fosse construída uma tenda móvel no deserto, para que eles adorassem, invocassem o nome do Senhor. E o Senhor disse: eu quero habitar no meio de vocês, eu quero passear, eu quero estabelecer uma comunhão, eu quero fazer um concerto, uma aliança com vocês, e eu quero falar com vocês diretamente, eu quero visitar, eu quero descer e me manifestar a vocês. Aí vocês façam uma tenda móvel, chamem ela de tabernáculo, separem ela em compartimentos, e no compartimento mais secreto, mais íntimo, mais santo, ou santíssimo, ou santo dos santos, vocês coloquem uma arca. Dentro da arca ficava uma vara, a vara de Arão, que havia florescido, ficava um maná, e ficava as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Coloquem lá dentro. E essa arca será chamada Arca do Concerto, Arca da Aliança. Ela tipificará a minha presença diante de vocês, a minha aliança, a aliança que eu estou fazendo com vocês, de que eu não vou embora, de que eu vou estar com vocês, e vocês vão se guiar por essa aliança. Isso vai ser um símbolo. Eu estou carregando aqui um símbolo da minha aliança com minha esposa. Se alguém roubar esse anel, não roubou minha aliança com ela, tá bom? Mas isso é um símbolo que eu carrego, e quem olha para mim vê que eu sou um homem casado, porque eu carrego um símbolo. Eles estavam carregando um símbolo da presença de Deus no meio deles. E aquele concerto deveria ser guardado para testemunhar ao mundo de que Deus e Israel haviam feito uma aliança. De que Deus era o Deus de Israel. E Israel era o povo que se chamava pelo nome de Deus. E aquela arca ficava nesse compartimento. E era o símbolo para eles da presença de Deus. Eles avançam, chegam na terra prometida e a tenda continua móvel, sendo estabelecida para onde eles vão. Chega no tempo dos juízes,
Muito tempo já depois de eles chegarem na terra prometida, a tenda continua lá, junto com eles, agora na terra prometida, colocada, e a arca lá. Chega no tempo de um profeta chamado Eli. Eli começa o seu turno junto com seus filhos Ofni e Finéias com a arca. Mas Ofni e Finéias, a Bíblia diz que eles não eram tementes a Deus como era Eli. Aliás, a Bíblia diz que o culto que eles prestavam a Deus era como coices no altar. Eram homens profanos, filhos de Belial. A Bíblia pega pesado com eles. Eram homens carnais. Eram homens que levavam prostitutas para dentro do tabernáculo, dentro da tenda da congregação. Era esse tipo de gente. E eram os filhos do sacerdote. A Bíblia diz que enquanto Israel estava em guerra com os filisteus prevalecendo contra Israel, Ofni e Finéias têm uma ideia genial. Pegam a arca da aliança e levam para o meio da guerra, achando que isso garantiria para eles a vitória. Achando que isso seria sinônimo de triunfo diante dos inimigos. Que eles podiam manipular o poder de Deus, mesmo estando numa vida completamente dissociada de santificação, mas que levando o símbolo ali, Deus ia fazer um milagre, ia punir os inimigos, ia dar vitória para eles. Que eles podiam fazer com Deus aquilo que eles quisessem, que eles podiam manipular os planos de Deus. Eles levam a arca e começam a cantar vitória enquanto levam. Começam a comemorar. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, os filisteus prevaleceram contra eles. Mataram os sacerdotes e levaram consigo a arca. Quando se ouve a notícia em Israel, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira, ouve a notícia: Eli, deu ruim. Deu ruim, painho, e eu vou te contar, a gente perdeu. Os filisteus prevaleceram. Ele, sim, e o que mais? O que mais? Seus filhos morreram. Ele, sim, e o que mais? Levaram a arca. Quando ele ouve isso, ele se desequilibra da cadeira, cai, quebra o pescoço e morre. E a filha e a esposa de um dos filhos tem dores de parto, e nasce a criança, e o nome dela se chama Icabô. E o nome Icabô quer dizer: foi embora a glória. Israel reconheceu naquele momento que a glória do Senhor havia se retirado deles. E a arca passa cerca de 7 meses na mão dos filisteus. Só que durante esse período, os filisteus sofrem de toda sorte de doença, uma praga atrás da outra, porque estavam com a presença de Deus, achando que podiam encaixotar Deus na mão deles, achando que podiam prender Deus por causa de uma arca. E Deus começa a visitar eles com juízo. Deus começa a trazer um monte de praga em cima deles, e eles não aguentam. Mandam a arca para outro lugar. Colocam a arca em cima de uma rocha, e a Bíblia diz que lá eles tentam manipular a arca, e tentam olhar o que tem dentro, e quando eles olham o que tem dentro, mais outro juízo, e Deus fere quase 70 por conta disso. E aquela arca parece um símbolo de um azar miserável, e ninguém quer ficar com a arca, até que alguém tem uma ideia: rapaz, coloca essa arca na casa de um camarada aí, um judeu, um tal de Abinadab, deixa ela, encosta essa arca em algum canto aí. E a arca fica na casa de um homem chamado Abinadab, com a guarda de seu filho Eliezer. A Bíblia diz que passa mais de 20 anos. A gente pode calcular que passa quase que 60 anos a arca na casa de Abinadab. A presença de Deus, o símbolo da presença de Deus passa lá. Agora vejam, eu disse para vocês que a arca é o símbolo máximo do concerto e da aliança de Deus com o povo. E a arca ficava no lugar mais santíssimo, depois do templo, mas primeiro do tabernáculo, do Santo dos Santos. A arca ficava nesse lugar. Aí eu estou falando agora de 60 anos em que Israel está sem a arca. Mas eu vou dizer para vocês, curiosamente, o tabernáculo continuou funcionando normalmente. Funcionando com o quê? Se a glória foi embora. Israel virou um lugar onde o culto virou um protocolo. Onde cultuar a Deus
pode acontecer com Deus ou sem Deus. É o culto pelo culto. Isso me lembra uma historinha que eu gosto de contar. É um adágio de uma sinagoga que tinha vários rabinos, tal, e tinha um rabino mais velho que ele gostava de tirar um horário do dia dele para orar. Ele fazia as orações dele naquele horário. Só que a sinagoga tinha muitos gatos, os gatos soltos assim, um negócio chato, e o gato gostava, sabe como o gato é chato, né? Gosta de se roçar, aquele negócio atrapalhando na hora de orar. Aí o rabino teve uma ideia. Antes de começar a orar, ele amarrava todos os gatos da sinagoga para orar em paz. Aí os outros rabinos mais novos começaram a ver, olha aí o segredo. Vocês entenderam? Antes de orar, tem que amarrar o gato, gente. Pegou o bizu? Tem que amarrar o gato, gente. E aí começaram a transmitir a doutrina da amarração do gato, de um para o outro. Porque o mais velho fazia, eles começaram a observar, então isso aí que dá certo. E aí começaram. E transmitiu aquela tradição. Aí passou um tempo, todos os membros dessa sinagoga, antes de orar, amarravam o gato. Aí chegou um período em que os trabalhos da sinagoga aumentaram muito. E já tinha menos rabinos. Muitos anos depois. Aí eles começaram a conversar e dizer, hoje não vai dar tempo de orar, mas pelo menos eu vou amarrar meu gato. A história serve para ilustrar como às vezes a gente se perde no que a gente faz para Deus, ou no que a gente faz apesar de Deus, ou se Deus faz alguma diferença em nossos cultos. Será que muitas vezes nós não estamos orando para nós mesmos, fazendo cultos vazios, dissociados da presença dEle? Será que a sua atitude de vir na igreja é de fato um intento verdadeiro de dedicar e de derramar o seu coração na presença dEle, ou é só um protocolo que você faz de quarta-feira de noite? O que você veio fazer aqui? Porque às vezes a gente precisa discernir que você está vindo para a igreja e está saindo do mesmo jeito que você entrou, porque você não teve encontro com arca nenhum aqui, porque você vem para a casa de Deus e não se encontra com o dono dela, porque o seu compromisso é só com a casa, mas não com a presença. Às vezes a gente entra nesse espiral doido de procedimentos, de ritos, achando que Deus gosta de rito, achando que Deus gosta de culto. Meus irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, deixa eu te explicar uma coisa. Vou fazer letra A, B, C e D, tá bom? O primeiro homicídio da Bíblia, foi por causa do quê? De um bavi, letra A. De eleições, letra B. De um fla-flu, letra C. Ou por causa de um culto, letra D. E aí, o que vocês votam? Foi por causa de quê? Não foi o Bavi de Raudinei? 1-1, Bahia campeão, 94, não foi esse não? Não foi, gente, foi por causa de culto. Homens se matam por causa de culto desde o início, desde o Éden. Foi porque o culto de Abel estava melhor que o culto de Caim. E Caim sentiu ciúme por causa disso. Porque o culto não era para Deus. O culto era para ele mesmo se alimentar. A arca passou a ser um utensílio. A presença de Deus, às vezes, passa a ser o utensílio dispensável dos nossos cultos, das nossas orações. Porque na verdade, a nossa adoração, por vezes, vira um meio da gente conseguir aquilo que a gente quer diante de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que Satanás tenta fazer desde o início, é inverter a lógica da adoração. Por quê? A adoração é sempre algo que a gente faz por quê? Sempre. Tem que ser algo que você faz por quê? Só que Satanás colocou a adoração como algo que você faz para. Adore a Deus e você receberá. Ele coloca isso desde o início. É Satanás que diz assim, adore e você recebe. É Satanás que diz assim, tudo isso você vai receber se você adorar. É Satanás quem diz isso. Porque a lógica da adoração, segundo Deus,
sempre vai dizer que o nosso louvor, como diz Hebreus capítulo 13, é fruto de lábios que confessam o seu nome. Que a adoração é resultado de algo que Ele fez primeiro por nós. O nosso amor por Ele é fruto do amor que Ele tem primeiro por mim. Eu só o adoro porque Ele já fez por mim, porque ninguém deu a Ele primeiro para que depois receba. Quando a gente faz um culto dissociado da presença de Deus, o nosso culto é apenas protocolar. Para que você está cultuando? Para não ir para o inferno. Por que você está dando dízimo? Para receber, para Deus não mandar o devorador, o gafanhoto, seja lá que banana você acredita e que demônio você colocou na cabeça que vai roubar sua carteira se você não der dízimo. Quem te enganou dessa forma? Que vai vir um ladrão roubar seu salário, porque quem não dizima na igreja dizima na farmácia. Que Deus vai mandar uma doença. Todo esse tipo de coisa a gente ouve. E Deus passa a ser só um utensílio da igreja, que se for levado embora ninguém percebe, e passa 60 anos cultuando sem Deus, e você nem nota, porque você não veio aqui para Deus. Você veio aqui bater o seu cartão e fazer o seu protocolo para não ser fulminado. Curiosamente, a arca nesse período está na casa de um homem chamado Abinadab. E um outro dado histórico, o nome Abinadab é a junção de dois nomes: Nadab e Abiú. O nome dos dois filhos de Arão, o primeiro sacerdote da Bíblia. Nadab e Abiú foram alguns homens que primeiro assistiram diante da arca, ou na porta da arca, no lugar santo. E esses homens foram fulminados, porque trataram a presença de Deus de qualquer jeito. Levaram fogo estranho e morreram diante da presença de Deus. Descumpriram a vontade de Deus, trataram de qualquer jeito, fizeram um culto qualquer para Deus, e caíram mortos diante da presença de Deus. Nadab e Abiú. Aí a arca está na casa de Abiú Nadab, esse homem. E a Bíblia diz que 60 anos se passam e nada acontece. Eu não sei em que lugar, a Bíblia omite isso. Eu não sei em que lugar ele deixou a arca, mas a Bíblia não registra nada de relevante que tenha acontecido na casa desse homem. Era como o Salmo 23 aberto assim, sabe? Que você acha que vai abençoar, que dele vai emanar palavras de bênção para o seu lar. Aí você abre no Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Vai ver filme pornô no seu celular. Bênção, glória a Deus. Mas trata a sua esposa igual um cavalo. Aleluia. Mas o Salmo 23 está protegendo ali sua casa. Mas é grosseira com todo, é amarga com todo mundo, é maledicente. Seu jantar é pastor ao molho pardo, com vizinha cozida. Vocês vão devorando as pessoas enquanto comem. A maledicência. Mas o Salmo 23 está protegendo lá. Aí quando o Salmo 23 para de proteger, aí você muda para o 91. Ver se ele protege mais. Isso é um detalhe. Isso é um detalhe na tua casa. Na vida de Abinadab parece ter sido assim, porque a Bíblia não diz nada que tenha ocorrido lá. Passam os anos, e a Bíblia diz que troca o reinado. Saul passa muito tempo reinando e nunca se preocupou com a arca. Nunca se preocupou. Aí Deus levanta um outro rei. E Deus diz assim: agora eu vou levantar. Saul foi um rei segundo o coração do povo, conforme os critérios do povo. Como vocês queriam, eu levantei um rei. E é um erro, tá? Achar que Saul foi escolhido pelo povo. Não foi. Saul foi escolhido por Deus. A Bíblia deixa claro que é Deus quem escolhe Saul. Mas Deus escolhe Saul segundo o coração do povo. O povo queria um rei bonito. E dos ombros para cima ninguém se comparava com Saul. Não sei porque a Bíblia fala isso. Dos ombros para baixo devia ser barrigudo. Sei. Mas ele é um rei escolhido conforme o critério do povo. Aí Deus diz assim: mas agora
eu vou levantar um homem segundo o meu coração. Ele unge, e ele prepara, ele ordena a Davi. Davi é ordenado e assume, depois de muito tempo já de ungido, ele assume como rei, depois que Saul morre. Sabe qual é a primeira coisa que Davi vai fazer? Está em 1 Crônicas capítulo 13. A primeira coisa que Davi vai fazer quando assume o reinado: gente, chega de culto sem presença. Chega de ficar sem a glória. Chega de esquecer a nossa aliança. Chega de esquecer o nosso compromisso. Bora buscar a arca. Vamos resgatar a presença que foi perdida. Primeira coisa que Davi faz. Está onde? Está lá na casa de Abinadab. Bora lá. E aí tem tudo para dar certo. A intenção é maravilhosa. Chega lá, Abinadab, vim buscar a arca. Ele, pode levar. Estou nem aí. Arca? Tem uma tal de arca aqui mesmo. Pode levar. Davi pega, junto com 2 levitas, Uzá e Aiô. Homens instruídos na Torá, na lei de Deus, sabiam bem como transportar uma arca. Mas apesar de saberem que a arca se leva nos ombros, que a arca é relacional, que a arca deve ser conduzida nos ombros dos sacerdotes, deve estar em evidência sobre nós, eles colocam de qualquer jeito, num carro de boi, e lá vai o boi, andando pela suburbana ali, naquele ritmo. Uma hora, a arca tropeça, tomba. E na hora que a arca vai cair no chão, um homem bem intencionado se levanta, Uzá, e mete mão na arca. E quando ele toca na arca, Uzá é morto. É como se tivesse sido eletrocutado. Apesar da boa intenção, ele coloca a boa intenção dele acima do coração de Deus. Ele acha que ele tem uma ideia melhor que a de Deus. Deus, eu sei que você orientou que a gente não tocasse na arca. Eu sei que você orientou um cuidado todo especial com essa arca. Mas eu tenho outra forma de cuidar da arca. É mais ou menos isso que ele está fazendo. A intenção é a melhor possível. Mas falta submissão. Falta submissão. Ele toca e ele morre. Eu não vou perder muito tempo falando disso. E naquela hora, Davi, assim, não dá para ser de qualquer jeito, gente. Vamos conduzir a arca conforme o Senhor quer que seja conduzida. Coloca sobre os ombros, mas a gente vai fazer o seguinte. A gente vai lembrar que nós somos falíveis. Que nós somos pecadores. Que nós erramos até aqui. Que nós fizemos tudo errado. A gente vai dar 6 passos e fazer um sacrifício. 6 passos, 6 lembra da nossa humanidade, porque foi no 6º dia que Deus criou o homem. Então a gente vai dar 6 passos e lembrar, nós somos homens dependentes do amor de Deus, e a gente sacrifica. Mais 6 passos e dizer, nós somos homens dependendo do amor de Deus, sacrifica. Dá mais 6 passos e nós continuamos sendo homens e dependemos da glória de Deus, da presença de Deus conosco. Damos mais 6 passos, outro sacrifício, e dizemos, nós somos homens, e se a graça de Deus não for por nós, nós não poderemos mais sobreviver. E eles conduzem assim. Mas o problema é, meu irmão, essa arca está dando um azar miserável. Bota na casa de quem essa arca? Quem vai ficar com essa arca? Aí aparece um homem. Em 2 Samuel capítulo 6, vai falar de um homem. Obed-Edom. O homem carrega Edom no nome. Edom era um povo inimigo de Israel, da herança de Esaú. E a Bíblia dá uma característica sobre ele. Ele é Giteu, ou Geteu. Geteu, ou Giteu, é alguém que nasceu em Gate. Alguém saberia dizer alguém na Bíblia que nasceu em Gate? Alguém saberia? Obed-Edom, parabéns. Além de Obed-Edom, alguém mais nasceu em Gate. Sabe quem nasceu em Gate? Golias, aquele gigantão.
Todo mundo sabe que Golias era um quê? Não era judeu, ele era o quê? Filisteu. A arca está agora na casa de um filisteu, Obed-edom, um parente distante de Golias. Tudo certo para dar errado. Parece que vai acontecer uma tragédia. Mas eu não sei qual foi o cuidado que esse homem teve, que 3 meses a arca fica na casa dele, e a Bíblia diz, e Deus abençoou a casa de Obed-edom. Deus não é um amuleto. Deus não é um amuleto. Eu gosto sempre de dar um exemplo meio forte assim. Imagina se eu hoje de noite, na hora de dormir, chego para minha esposa e falo assim: Ana, eu tenho que te dar um beijo hoje? Ah, que pergunta cretina. Eu tenho que te dar um beijo, amor? O que vocês acham dessa pergunta? Porque a rigor, com o marido, sim, eu tenho que dar um beijo. Eu tenho que ser carinhoso com ela. Mas se ela souber que eu estou dando um beijo, porque eu tenho que dar um beijo, ela vai querer esse beijo? Não vai, não vai. Ou se eu chego no aniversário de casamento, e aí quero dar um presente para ela, e aí ouvi falar que as rosas colombianas são as melhores. Mas eu chego na floricultura, já fiz isso uma vez, e digo: moça, hoje eu vou fazer um bonito, me dá 2 dúzias de rosas colombianas. Aí ela me diz o preço, e eu penso: meu Deus, o preço de um PlayStation 5. Aí você fica naquela luta: rosas colombianas ou PlayStation 5. Aí você já pensa nos gols que você vai fazer no FIFA. Você pensa nisso tudo. Eu penso: bom, isso são 3 camisas do Bahia nova. É o preço do buquê desse. A fortuna. Mas se você é casado, você sabe que você não está comprando rosas colombianas. No fundo, é aniversário de casamento, você sabe que você não está comprando as rosas. Você está comprando a sua paz. Você não é louco de chegar em casa de mão vazia. Mas aí você sabe quando aquilo custa. Aí você, ô miséria, agora estou ferrado. Ai, me dá, bora, dá essa porcaria aí, vai. Aí você pega aquela porcaria. Aí você joga no carro. É o PlayStation, velho. 3 camisas do Bahia. Padrão 1, 2 e 3. O Grupo City chegando aí. Você já vai pensar essas coisas. Ó. Aí você leva para casa. Chega em casa e entrega. Olha. Amor. Isso aqui é o preço de um PlayStation 5. Com FIFA 23. É o preço de 3 ou 4 novas camisas do Bahia, da coleção do ano que vem ainda. Mas eu não comprei. Eu comprei esse buquê de rosas, porque eu te amo. Feliz aniversário de casamento, toma aí. Alguém acha que essa mulher vai ficar encantada e diz: ai, que lindo. Ah, obrigado, você é tão romântico. Alguém acha que ela vai ficar feliz com essa declaração linda de amor e essas rosas? Óbvio que não. Do mesmo jeito que Deus não fica feliz com esse culto protocolar que a gente acha que agrada a Ele. E eu vou dizer bem claro para você: Deus não quer que você ore. Deus quer que você queira orar. Deus não quer que você venha ao culto. Deus quer que você queira vir. Deus não quer que você guarde a arca. Deus quer que você guarde e queira guardar como um tesouro no seu coração. É bem diferente. 60 anos na casa de Abinadab e não acontece nada. 3 meses na casa de Obed-edom. Um filisteu, um inimigo do povo de Deus. E a Bíblia diz: e Deus abençoou a casa de Obed-edom. Olha que coisa linda. E agora Davi, 3 meses depois, vai resgatar essa casa, essa arca, e vai trazer para Jerusalém. E ele vai trazendo. E ele está vendo que agora está dando certo, porque ele está seguindo, a arca está nos ombros, está sendo feito sacrifício, e ele vai trazendo e vai chegando perto de Jerusalém, e ele não está se contendo mais de alegria. E quando chega perto de Jerusalém, ele: olha, que se dane protocolo, que se dane essas pessoas, eu não estou nem mais para rito. Ele começa a arrancar suas roupas, ele começa a dançar, ele começa a festejar, ele começa a cantar um corinho de fogo, ele começa a rodar no poder, no reteté. Davi está doido, gente, Davi está doido. Tá a esposa dele olhando ele pela janela e fala assim: rapaz, eu não estou acreditando
suportando que esse homem está fazendo isso. Mical está olhando lá, meu Deus, para com esse mico, seu retardado. A Bíblia diz que Mical fica estéril só por causa disso. Ela não entende o poder de Deus tomando Davi ali. Sei que Davi está eufórico. E aí o povo, Davi, está preparado já o tabernáculo? Ele, que áculo? Nada. Chega. Vocês nunca deram importância para a arca lá? Não, eu tive uma ideia melhor. Ideia melhor, Davi? A arca não vai para o tabernáculo. Coloca ela numa tenda menor, com cortinas. Bota umas cortininhas assim. Tá bom, mas o tabernáculo tá, deixa ele lá. Continua cultuando lá. Eu tenho outra ideia. Vai ficar numa cortina. E coloca a arca no... Sim, mas e as divisórias? E o Não, não tem mais divisória. Sim, e o altar para o sacrifício? Não, não tem sacrifício. Você vai colocar a arca no meio. Isso está em 1 Crônicas, capítulo 16. Ele coloca a arca no meio. E só para vocês saberem como era o culto antes, o culto no tabernáculo era um sacerdote, um sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos uma vez no ano, tinha contato com a arca, e as pessoas iam lá para encontrar o sacerdote que encontrava com Deus. Um homem encontrava com Deus e encontrava com o povo. Um homem tinha contato com a arca da presença, e depois dividia, olha, Deus falou isso, gente. Olha, eu tive lá com Deus e aconteceu aquilo, gente. Um homem ficava lá vestido com vestes especiais e depois se encontrava com o povo. Um homem sacrificava e entrava sozinho representando todo o povo. Era assim que acontecia uma vez no ano. Então quem ia na tenda da congregação não ia encontrar com Deus. As pessoas iam encontrar com quem encontrou com Deus. Encontrar o pastor que se consagrou e orou a Deus. Mas agora Davi diz, eu tenho uma ideia melhor. Eu quero toda Israel assistindo diante da arca. Eu quero toda a congregação de Israel. Eu vou colocar a arca no meio. Eu vou colocar cantores e a adoração não vai cessar. Eu vou fazer turnos de adoração ininterrupto. 24 horas nós vamos ter louvor, adoração nessa arca. Por aquilo que Ele já fez por nós, pela presença dEle no nosso meio. Eu vou colocar pessoas adorando. E todo Israel vai desfrutar da presença desse Deus maravilhoso e poderoso. A arca vai ganhar um lugar especial, não vai ser privilégio de um. Eu quero perguntar para você, o que é a igreja de Deus para você? É um lugar onde você vem encontrar com alguém que encontrou com Deus e vem compartilhar o que Ele falou? É um lugar onde você vem ter a sua experiência pessoal com a arca, onde você vem para tocar a presença de Deus e senti-la diretamente no seu coração. O que é? O que é a igreja do Senhor para você? O que é um culto para você? É o lugar onde você vem encontrar um sumo sacerdote e diz assim, irmãos, Deus falou isso. Deus falou que você tem que votar naquele. Deus falou que você tem que terminar esse namoro. Deus falou que você tem que namorar com o filho do pastor. É isso? É isso que é a igreja de Deus para você? Um lugar onde você vem para ser manipulado, um lugar onde você vem para ser ordenado por alguém que você acha que encontrou com Deus, porque você não pode encontrar com Ele. Só para vocês saberem, Davi começa a ordenar os levitas que estariam adorando continuamente ali naquela arca. E aqueles turnos acontecem. E é maravilhoso você entender que é isso que Tiago, lá em Atos 15, o texto que a gente leu, vai dizer que se parece com a igreja. Irmãos, a igreja do Senhor parece com isso aqui, ó, com a casa de Davi. O propósito de Deus nesse momento, queridos, é restaurar a casa de Davi, onde não é mais só com os judeus que Ele quer falar, onde Ele se revela não mais só a um povo, mas Ele quer se manifestar a todo aquele que está disposto a subir até o tabernáculo, a todo aquele que se coloca com o coração aberto para sentir sua presença.
A igreja de Deus é agora o lugar onde a arca se manifesta a gentios, a judeus, a romanos, a gregos, a homens, a mulheres, a brancos, a negros, a pardos, a ameríndios, a ruivos, a ricos e a pobres. A igreja de Deus é esse lugar. E a principal evidência, você vai ver também em 1 Crônicas capítulo 16, quando nos versos 4 e 5, Davi está nomeando quem são aquelas pessoas que ele separou para louvar continuamente diante da arca. Davi contrata algumas pessoas. Olha quem ele vai dizer. Desses, Asaf era o chefe. Aí tinha Zacarias que vinha em seguida. E depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia. E quem? Um filisteu. Um filisteu no meio dos levitas. Obed-Edom. Davi reconhece, Deus já visitou esse homem na casa dele. Esse homem que conseguiu colocar a arca num lugar especial da casa dele, 3 meses foram suficientes para que Deus o visitasse. Eu não vou colocar nenhum formalismo à frente do desejo sincero de um coração de adorar o Senhor. Estava aqui o giteu, aquele que não era digno, aquele que não merecia, aquele que não era da estirpe, estava aqui adorando no tabernáculo de Davi, diante da arca. Quando Jesus veio ao mundo, ele diz, João fala sobre ele, o verbo se fez carne e fez um tabernáculo entre nós e habitou entre nós pecadores. Depois de cumprido todo o seu propósito, ele vai à cruz, se entrega. Ele diz, destruam esse templo, eu vou construir outro. O outro templo que ele constrói tem uma semelhança com isso aqui, porque no capítulo 27 de Mateus, a Bíblia diz que quando ele destrói o templo físico, quando ele morre na cruz, o véu que separava o lugar santíssimo é rasgado de cima a baixo, e agora todo mundo tem acesso à presença de Deus. Restaurar a casa caída de Davi é o recado que o Senhor está dizendo para você. A igreja do Senhor é o lugar onde qualquer um pode ter acesso à sua presença. O Senhor está te chamando para deixar de ser um espectador, para deixar de vir aqui e encontrar com quem encontrou, mas ter o seu encontro pessoal. Fique de pé. A pergunta do Senhor para você é: tem quanto tempo que você é espectador de culto, cara? Tem quanto tempo que você é um cristão nominal? Tem quanto tempo que você acha que colocar no IBGE que é evangélico vai salvar você? Que você é evangélico, que filho de crente é neto de Deus? Tem quanto tempo que você está nessa pegada de um evangelho de ritos, de que achando que via o culto vai garantir sua salvação? Que Deus se agrada disso, de culto. Que você bateu o cartão porque você leu um salmo hoje. Que evangelho é esse? A igreja não é isso. A igreja verdadeira de Deus é um espaço aberto. É o lugar que o salmista vai dizer: até o pardal encontrou a casa, a andorinha encontrou seu ninho. É o lugar onde a arca está acessível para brancos e pretos, para ricos e pobres, para adultos e crianças, para gente de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações. Não, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O seu coração é hoje a casa favorita dele. A sua vida, o seu ser é o verdadeiro tabernáculo que ele quer habitar. Esse lugar sujo, cheio de mágoas, cheio de dúvidas, cheio de angústia, que é o seu coração, é o lugar que ele quer chamar de minha casa. Eu quero saber se você está acessível a ele hoje.
Há quanto tempo você diz que é crente? Será que não acontece nada, o Abinadab, Nadab e Abiú juntos? Ou você é como Obed-edom, o improvável, o que ninguém dava nada, o que ninguém apostaria, o que não tinha direito, mas que precisava de um Salvador e valorizou quando encontrou. A arca chegou, a arca dela, ela não sai mais. Ela pode sair da minha casa, mas não sai do meu coração. A arca saiu da minha casa, não tem problema, eu vou onde ela estiver, mas eu não vou cessar de adorar. Eu quero